Então, deixa eu explicar rapidinho o que é um framework, tá? Veja só, quando a gente desenvolve software, uma das coisas fundamentais, quando a gente pensa em manutenção de software, manutenibilidade de software, é reuso, certo? Tá? Então, reuso de software, certo? De código, etc. Então, reusar, reutilizar código é extremamente importante quando a gente quer produtividade. Faz sentido para vocês? Não é? Tá? Então, pense o seguinte, na sua rotina, como é que você tem feito reuso de código, certo? Nos seus sistemas, nesse próprio projetinho aqui, o que é que a gente está usando de código já existente? Já pararam para pensar? O sistema de log, né, o controle de log, criação do arquivo, definição das prioridades, esse código foi a gente que implementou? Não, não é? Então, nós estamos usando no nosso sistema, tá certo? Nós estamos usando um sistema log4j, certo? Que é uma biblioteca. Certo? Ou seja, existe alguém, né, em algum lugar, ou várias pessoas, na verdade, porque o Log4j é um software gratuito, certo? Open source. Então, desenvolvem o Log4j e nós estamos usando, tá certo? Nós usamos o Log4j para quê? No nosso sistema, nós vamos ter diversos lugarzinhos que vão permitir a gente salvar o quê? O nosso log. Tudo bem? Então, vocês percebem que nós estamos reutilizando esse código, trazendo esse código para dentro do nosso sistema? Não é? Nós não implementamos nada do Log4j. Nós estamos usando um código existente para poder colocar no nosso sistema. Faz sentido para vocês? Certo? Então, reutilizar código é extremamente importante para a gente ter produtividade. Eu não preciso mais, no nosso sistema, eu não preciso mais me preocupar com código de log. Eu uso uma biblioteca que faz isso para mim. Beleza, pessoal? Tá? Só que o que acontece? Eu vou até inverter a setinha aqui, né? Que nós usamos o log4j, tá certo? Nós chamamos o log4j para executar as ações de log. Quando eu digo que nós chamamos o log4j, nós usamos o log4j, isso é concreto para vocês? Quando eu abro aqui, ó, o nosso código, vou lá na página do nosso sistema, veja que aqui eu tenho, ó, um logger, tá vendo? Esse logger é uma instância de uma interface logger que é implementado por um log manager que vem lá do log4j. Então, aqui embaixo, quando eu faço logger.error, eu estou chamando o log4j e estou dizendo, log4j, grave esse log para mim, um log de erro. Entendem isso? Está concreto para vocês? Certo? Então, essa é uma forma, tá certo, da gente reutilizar. Nós estamos reutilizando esse código, tá? Outra forma para a gente reutilizar código é, no nosso desenvolvimento, a gente evitar repetição de código. Isso aí já é um conceito de nível de linguagem de programação, certo? De segundo período. Né? Os professores, a professora que ensinou vocês a programar em orientação a objeto, deve ter explicado, olha, não é bom estar repetindo o código. Então, vocês, inclusive, aprenderam a usar métodos. Lá em Introdução à Programação, aprenderam a usar funções. Não foi? Lá em Python, tá certo? Então, isso tudo são mecanismos de reuso de código. Eu não preciso estar repetindo a mesma
estrutura de código várias vezes no sistema. Eu reutilizo esse código chamando funções, chamando classes separadas. Está concreto para vocês? Joia. E percebam que quando a gente reusa código, é um nível de reuso. Quando a gente usa uma biblioteca, também é outro nível de reuso. E existe um outro nível de reuso, certo? Que é o que a gente chama de um framework, certo? Um framework. Um framework é um pedaço de código, tá certo? Que ele resolve um problema, só que ele é um código incompleto. Ele precisa ser complementado, certo? Então, você pode visualizar um framework, certo? Como sendo como se fosse, assim, um quebra-cabeça, tá certo? Então, vou pegar aqui, tá aqui o framework, e ele tem alguns lugares, tá certo? Onde você vai estender o framework. Beleza? Então, como assim, professor? Vamos lá. Vamos pensar no Javelin. Certo? O Javelin. O que é o Javelin? O Javelin é um troço que, dentro dele, tá certo? A própria estrutura do Javelin, ele já tem um servidor HTTP, não tem? Não tem um servidor HTTP? Alguém lembra do nome do servidor HTTP que o Javelin usa? Se eu não me engano, é o Jetty, certo? Se eu não me engano mesmo, deixa eu abrir aqui uma aba. Javelin Server. Deixa eu ver aqui. Isso, usa o Jetty, tá certo? O Jetty é digamos, um servidor webzinho que suporta Java em cima dele. Tudo bem? Certo? Então tá aqui o Jetty. E aí o Javelin usa o Jetty e isso para você é transparente, concorda? Não é? Certo? Você não inicializa um Jetty, você não mexe num Jetty, ele simplesmente usa o Jetty. Tudo bem? Certo? Então, o próprio Javelin já reutiliza o código do Jetty. E ao usar o Javelin, você está pegando o Javelin mais o código do Jetty. Sacaram a ideia? Então, olha que bacana, certo? Então, você não precisa implementar um servidor HTTP. O que o Javelin faz? O Javelin, ele basicamente, ele faz a tradução entre requisições HTTP, não é isso? Certo? Em o quê? Chamadas de métodos, certo? Em Java. É ou não é? Tá certo? Então, percebam que quando você implementa um sistema, você, aqui no Javelin, você tem um dos pontos, lembra que eu falei que é o Javelin quem chama o método do seu sistema? Lembram disso? Então, quando a gente está aqui no nosso controlador, que eu tenho, deixa eu abrir o controlador, uso um login controller, que eu tenho esse método processar login. Esse método processar login, ele vai ser executado por quem? Prestem atenção. Pelo Javelin, certo? Todo mundo visualiza isso concretamente? Onde é que eu mapeio esse endereço, ou esse método, em uma URL? Onde é que eu faço esse mapeamento? No app lá, certo? Onde a gente vai definir as rotas, né? Lembram disso? Olha lá, aqui, ó. Então, quando eu faço /login, ó, ele vai chamar exatamente, ó, o processar login dentro de login controller. Estão entendendo isso? Então, em algum lugar aqui no JET,
ou no Javelin, na verdade, tá certo? Você tem esse mapeamento. Tá vendo que bacana? Certo? Então, esse mapeamento aqui, ele está sendo feito aqui dentro. É massa? Então, perceba que você vai implementar a classe Login Controller e você vai implementar o método, por exemplo, processar login. Tá legal? Certo? Só que o seu programa, prestem atenção, o seu programa, ele não é o protagonista do sistema. Ele é usado pelo framework. Faz sentido para vocês? Quem é que chama o seu código? É o framework, é o Javelin. Entendeu? Então não é o seu sistema que chama o Javelin. É o Javelin que chama o seu sistema. Todo mundo visualiza isso? Certo? Então, esse processar login aqui, tá? É como se fosse exatamente uma caixinha aqui, certo? Que vai ter o encaixe, tá certo? Para o framework. Estão entendendo? Certo? E aí o seu framework é que vai invocar esse método aqui, processar login, a partir de quê? A partir desse endpoint login. Vai chamar aqui, no caso de baixo, né? Quando é um post, né? Quando alguém fizer um post para /login, a gente vai chamar o processar login. De quem? De login controller. Olha que bacana. Beleza, pessoal? Então, vocês estão percebendo o que é o framework. E o que é o framework? O framework é um pedaço de código, certo? É um software que ele permite reuso de domínios, entendeu? De domínio de conhecimento. No caso aqui, e o framework ele é incompleto, ele precisa ser estendido. O framework ele é extensível. Entenderam uma ideia? Todo mundo entende esse conceito? Um framework ele precisa ser o quê? Extensível, tá certo? Você precisa estender o framework. Um framework é como um quebra-cabeça incompleto. Ele não é nada. Você precisa completar o quebra-cabeça para visualizar a imagem inteira. Da mesma forma, você precisa ter com o Javelin as classes de controller, as classes que vão estar mapeadas aqui, para que ele consiga executar alguma coisa. Todo mundo percebe isso? Beleza? Qual é o problema que o framework Javelin resolve? Qual é? O que é que o Javelin resolve? Quando você está usando um Javelin, você está usando para ganhar o quê? Ganhar tempo, com certeza, né? Mas qual é o código, né? O que de implementação você está usando? Unir todas as paradas, exatamente, né? Quer dizer, o framework aqui, ele está resolvendo toda a interface, né? Todo o tratamento de HTTP para Java. Beleza? Né? Então, receber um endpoint, executar controles de sessão, de cookies, que a gente vai conversar já já, certo? Então, são coisinhas que o Javelin vai lhe dar de presente. Você não precisa. Eu já implementei na mão um servidor HTTP, certo? Que você escuta numa porta TCP, vê a requisição que vem, abre o arquivo texto, e vem arquivo texto, não vem o texto, né? Lembra que a gente viu lá? A requisição, o GET, é um textão. Então você tem que ver, ler aquilo ali, saber que é um GET, ver qual é a informação, processar tudo. Isso tudo, quem está fazendo para você é o Javelin.
Beleza, pessoal? Então, você está usando isso para o seu sistema. Certo? Joia. E assim, nós vamos aprender várias técnicas, tá certo? De desenvolvimento orientado a objeto, que vão permitir que você comece a criar código extensível. Certo? Então, assim, o que eu espero é que na implementação do seu projetinho eu vou guiar vocês para que vocês consigam implementar coisas que sejam extensíveis. Entenderam a ideia? E aí você vai implementar o Spring Boot, entendeu? E quando você usa o Spring Boot, o Spring Boot é também um framework, tá certo? Que ele trabalha em cima, tá? Também de Java OO, tá legal? E você tem N formas de expandir o Spring Boot. Então, quando você diz assim, professor, eu posso usar o Spring Boot, se você estiver usando o Spring Boot, você vai implementar apenas essas classes aqui que vão estender o que outras pessoas já fizeram. Entenderam a ideia? Então, você não vai usar o potencial do conteúdo que a gente vai aprender nessa disciplina, certo? Então, o nosso objetivo é implementar as coisas daqui de dentro, certo? Claro que na sua vida profissional você vai aprender a implementar as coisas que estendem o Spring Boot para poder reusar, que as empresas todas usam Spring Boot e tudo mais, em Java principalmente. Entenderam? Tá certo? Mas nós vamos aprender as técnicas para a gente construir um Spring Boot. É por isso que eu optei por um Javelin, porque o Javelin ele é também um framework, mas ele é um framework mais fininho, entendeu? Assim, ele já não lhe dá tantos recursos quanto o Spring Boot lhe oferece. Captaram a mensagem? Beleza, pessoal? Tá claro para vocês? Tem um projeto que eu rodei com um aluno, que é esse aqui, deixa eu abrir aqui no GitHub, deixa eu ver, do bot.chat. E eu convido todos vocês a baixarem esse projetinho e... não está aqui a documentação, mas... Espera aí. GitHub.com. Deixa eu abrir aqui. Poxa, too many requests. Acho que é vocês acessando o GitHub aí, não? Não. Está aqui do bot chat, pronto. Tá aqui. Olha só que coisa mais linda. Vocês conseguem ler esse texto que está aqui assim, não conseguem? Sim? Olha só isso aqui. O do bot chat, ele é um framework para a gente permitir que alunos do segundo período, que não sabem, só sabem o Java básico, que eles consigam implementar um chatbot. Certo? Então, você não sabe nada de desenvolvimento web, você só sabe o Java básico, classe tal, e você consegue implementar um chatbot com persistência em banco de dados. E você não sabe nada de banco de dados. Não é massa isso? Olha só o código que alguém tem que fazer. Você vem aqui, src main, do bot, exemplos. Aqui abriu o Alô Mundo. Isso aqui é um exemplo de uma classe que um aluno do segundo período teria que fazer, certo? Então, veja que eu tenho aqui a public class hello world bot, aí eu tenho aqui um main, onde eu vou inicializar o bot, tá vendo? E aí eu vou ativar esse bot, certo? E inicializar o bot na porta, tudo bem? Se você não definir a porta, ele inicializa também, certo? Nas portas padrão, tá joia? E aqui, ó, eu venho um método alô mundo, que eu recebo um contexto, que é o meu chat, e aí eu faço string msg é igual a chat.get mensagem do usuário. E quando eu quiser responder, eu faço chat.responder.
Tá vendo? Só isso. Então, é como se você fizesse um scanner para poder ler e um print line para poder imprimir. Entenderam? Certo? Então, para que isso chegasse nesse nível de simplicidade, observem que a gente teve que implementar algumas coisas aqui. A gente tem umas anotações, arroba do bot chat, tá vendo? Certo? Arroba config, arroba estado do chat. Então, isso aqui são coisas que a gente implementou, certo? Com o framework. E eu digo a gente porque nesse TCC eu programei muito com o aluno, certo? Assim, eu me empolguei pra caramba, o aluno programava muito, então foi joia. Foi um período, assim, muito bacana. Aí, fazia tempo que eu não tinha programado tanto. Então, o que acontece? A gente foi construindo essa estrutura exatamente para permitir... Eu não vou conseguir rodar aqui para vocês, mas eu convido vocês a acessarem o repositório. Aqui no README, você tem todos os passos para fazer, tá certo? Você bota uma dependência aqui, e aí vai. E você constrói o seu primeiro bot e bota para rodar. Aí vai aparecer no navegador uma tela de chatbot, você vai poder falar e interagir com o seu sistema. Tudo bem? Então, isso aqui é um framework. E por que é um framework? Porque o do bot chat vazio, ele não faz nada. Eu preciso que alguém implemente as classes dos bots. Entenderam a ideia? Para estender esse framework. Captaram a mensagem? Então, a gente pegou. O que o do bot chat oferece para a pessoa? Oferece tudo. Desenvolvimento web, né, a parte web, a estrutura de um sistema de chatbot, a persistência, que eu não tenho um exemplo aqui, mas você pode criar um record em Java e simplesmente dizer salve. Ele salva e ele cria o banco de dados automaticamente para você. Você não vê isso, mas está lá no banco de dados, você salva os dados e tudo. Entenderam a ideia? Isso tudo fica escondido para você. Então, é reuso de código. A minha ideia, num futuro próximo, é que a gente consiga colocar um servidor onde você implemente o seu do bot chat, certo? E você faz o upload e aí o chat já está disponível, entendeu? Então, já pensou você bater na porta aqui do mercadinho, aqui em Rio Tinto, e vender eu quero fazer um chatbotzinho não para a tua empresa, para a pessoa perguntar se está aberto, se não está aberto, se tem, né, essas coisas. Então, enfim. Então, essa é a ideia. Fica o convite, quem quiser explorar, explore. É open source. Você pode sugerir melhorias. O projeto está meio parado aqui, mas já tem algumas issues aqui que ainda precisam ser implementadas, entendeu? Então, eventualmente, você pode dizer, professor, eu quero... Aí você pega, implementa essa atividade e vai e contribui. Entenderam a ideia? Certo? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu criaria um projeto de extensão só para a gente trabalhar com esse bicho. Eu sou muito empolgado com esse projeto. Massa? Enfim, então, um framework, tá? Então, tá claro para vocês o que é um framework? Certo? Então, nunca se esqueçam dessa propriedade que é o framework, ele é um artefato de código extensível. Você precisa estender. Quando eu digo estender, não é usar herança não, certo? É você complementar. Você tem que encaixar coisas. Tá legal? Nesse framework. Alguma dúvida? Joia. Então, isso tudo para te responder por que não usar o Spring Boot. Tá legal? Quando você estiver lá no fim da disciplina, ou do seu curso, ou não precisa esperar até lá não, você pode estudar Spring Boot hoje, né? Mas aí você vai ter disciplinas de desenvolvimento de sistemas corporativos e tal, que vão ver Spring Boot e vários aspectos dele. Tranquilo? Agora, uma coisa que eu já vou aproveitar essa oportunidade, vocês no terceiro período, para te alertar no seguinte, que usar um framework não pode ser sinônimo de ignorância sobre o código, certo, pessoal? Se você vai usar um framework, você tem que entender o framework que você está usando. Captaram a mensagem? Então, entenda que o framework, ele é um auxílio ao seu desenvolvimento, ele vai evitar que você programe todo o código que o framework já programa para você, tá certo? Só que o conhecimento que está agregado no framework, você precisa saber. Entenderam a ideia?
Então, assim, tá cheio de aluno aí achando que sabe Spring Boot. Não, eu desenvolvimento web, eu desenvolvo web e tal, não sei o quê. O cara sabe fazer um service, sabe fazer um controle, sabe fazer um não sei o quê. Mas não tem a menor ideia de como o Spring Boot funciona. Então, assim, for estudar um troço desse, vá na documentação, vá ver como é que é, qual é o mecanismo que ele utiliza. Você usa um arroba para referenciar alguma coisa, o que é isso? Entenderam? Porque se você não entende as entranhas do framework que você está utilizando, cara, você está refém. Você vai ter um problema de produção, um problema de performance, e você não sabe como é que o framework trabalha isso. Entendeu? Né? Qual é o mecanismo usado pelo framework? Então, você não tem a menor ideia. Aí, ó, fica refém do problema. Entenderam? Então, nunca se esqueçam disso. E assim, a galera ignora, acha que, não, eu fiz um cursozinho do Udemy ali, estou sabendo programar em Spring Boot. Ó, massa. Né? No primeiro problema em produção, o cara se borra todinho, entendeu? Entenderam a ideia? Certo? Muito bem. Joia. Então, hoje nós vamos conversar um pouco, certo, sobre um outro aspecto do desenvolvimento que a gente utiliza bastante quando está desenvolvendo para a web, tá? Ah, professor, e o curso aqui é sobre desenvolvimento web? Não, é sobre desenvolvimento de software, sobre reuso, tudo mais. Só que estamos usando desenvolvimento web para que vocês tenham alguma coisa útil e concreta para trabalhar, entenderam? Por exemplo, com o conceito que nós vamos ver hoje, nós já vamos aplicar um padrão de projeto. Isso já está planejado por mim, tá? Então, a gente já vai usar um padrão de projeto para poder forçar vocês, e aí vocês vão ver que coisa mais linda, certo? Cara, é muito lindo. Agora, eu preciso fazer vocês sentirem a dor primeiro, tá? Então, vocês vão primeiro implementar de uma forma não eficiente, depois você vai aplicar o padrão de projeto e aí uma lágrima vai descer no seu rosto, tá certo? E eu espero que seja de alegria. Tranquilo? Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pensem comigo o seguinte, isso aqui nós já sabemos. Quando um usuário navega, tá certo? Com o seu computador, esse computador, na verdade, está rodando um software que é o seu navegador, não é isso? Certo? Está aqui o navegadorzinho e tal. Então, navegador. Esse navegador, ele vai interagir com o servidor. Eu tenho certeza que eu não estou falando novidade para ninguém aqui, não é isso? Beleza? Joia. Qual é o protocolo que a gente usa para o navegador interagir com o servidor? Eu vou perguntar mais uma vez. Qual é o protocolo que o navegador usa para se comunicar com o servidor? HTTP. Muito bem, não me faça ter. Certo? HTTP. Tá joia? Então, no HTTP, o navegador ele faz uma requisição e ele recebe uma resposta. Não é assim? Certo? Então, eu tenho request e eu tenho o response. Beleza, pessoal? Quais são os comandos que o navegador, que o cliente pode executar no servidor, no protocolo HTTP? Os que a gente já viu. O GET, POST, mais algum? Tem o delete, tem o put, tem o, get, post, put, delete. Qual? Option. E tem o delete. Perfeito. Enfim, certo? Tem esses aí. Tá joia? Mas aqui a gente vai estar trabalhando mesmo com o get, post, no máximo um put. Tá legal? Joia. Pro put. O post, aí isso eu já estou lhe respondendo em termos de REST. Certo? REST.
Porque é o seguinte, pessoal. Uma coisa é o protocolo HTTP. Outra coisa é REST. Já ouviram falar em REST? REST? Não? REST é um padrão, tá certo? Que utiliza o protocolo HTTP para estabelecer comunicação entre serviços ou computadores. Tudo bem? Porque pense o seguinte, para que é que serve o GET mesmo, na vida real? Né? Na vida real, ou seja, na vida do HTTP. Para que é que serve o GET? É para eu recuperar um recurso que está no servidor. Tudo bem? Quando eu faço um GET, boto o endereço, eu estou, na prática, originalmente, no HTTP, recuperando o quê? Um arquivo, recuperando uma imagem, recuperando um arquivo JavaScript. Todo mundo percebe isso? Joia. Só que quando a gente desenvolve software, percebem que quando eu estou listando os usuários na minha tela, eu não estou pegando um arquivo, concordam? Certo? Eu estou o quê? Acessando uma lista de recursos de um servidor, de uma entidade. Faz sentido para vocês? Percebe que é diferente? Uma coisa é eu dizer assim, me dê esse arquivo. Foi para isso que o GET foi projetado, o HTTP. Me dê esse arquivo. Tudo bem? Só que aí o que foi que um cara teve uma ideia fantástica, isso foi uma tese de doutorado. Ele fez o seguinte, ele fez um mapeamento entre requisições GET, POST, né, requisições HTTP e chamadas para sistemas. Tudo bem? Então ele definiu o seguinte padrão. Quando um cliente fizer uma requisição GET, tá certo? Ele vai estar, na verdade, recuperando um recurso, algo. Eu quero acessar uma informação. É diferente do arquivo, certo? Uma informação. Então, eu posso, quando eu faço get barra usuários, o padrão que o cara criou, do REST, diz, quando eu fizer um get de usuários, eu estou listando todos os usuários. Eu vou receber como resposta o quê? Um JSON, vocês já estão sabendo o que é o JSON, né? Aquele formato, tá certo? Um JSON que vai mostrar aqui uma lista de usuários, certo? Vai me dar o quê? Informação. Ele não vai me dar o HTML em si. Tá claro, pessoal? Todo mundo entende isso? Quando eu faço barra usuários, barra 3, o que eu estou fazendo? Eu estou recuperando o quê? O usuário com ID 3. Entenderam a ideia? Então, esse padrãozinho de URLs foi o que o cara definiu como padrão para a gente se comunicar. Ele viu o seguinte, poxa, todo sistema de software que troca informação entre si, certo? Ele precisa fazer, por exemplo, no mínimo um CRUD. Eu preciso cadastrar, editar, listar, remover, certo? Então, no REST, quando você faz um post, você está o quê? Criando a entidade. Entenderam a ideia? Então, quando eu faço um post passando informações de um usuário, seguindo o padrão do REST, o comportamento da sua aplicação tem que ser o quê? Criar um novo usuário. Entenderam a ideia? Faz sentido para vocês? Não? Vamos lá. Aqui no nosso sistema, quando eu faço um post, cadê aqui o nosso controlador? Controlador de participante, controlador de usuário. Tá vendo que eu tenho aqui um cadastrar usuário? Certo? Vamos dar uma olhada lá no app? Vamos. Lá no app,
quando eu faço aqui, ó. Inclusive aqui eu fiz errado, certo? Assim, errado, eu não segui o padrão REST, tá legal? Certo? Para isso aqui. O correto aqui que eu deveria ter feito é o seguinte, era post para barra usuários, certo? Quando eu faço um post para barra usuários, significa que eu vou cadastrar um usuário, eu vou criar um novo usuário. Gabi, né? Entendeu, Gabi? Se eu olhar aqui no cadastrar usuários, no usuário controller, eu vou fazer um new de usuário, certo? Eu vou pegar os dados do nome, e-mail, senha, tal. Inclusive, se já existir um usuário, ele reclama. Porque o post significa que eu estou criando um novo. Então, se já existir um usuário com aquele ID, é um erro. Captou a mensagem, Gabi? Entendeu? Aí, olha aqui como eu vou fazer um cadastrar, ó. Aqui na linha 40, Gabi, ó. Tá vendo que eu faço um new usuário, ó? Certo? Então, eu faço um new usuário, cadastro o usuário. Então, lá no nosso CSV, na forma como está implementado, JSON, tarará, vai ser uma nova linha que vai ser acrescentada na lista dos usuários que estão armazenados. Faz sentido agora? É diferente do put. Tá? O put no REST, ele é usado para atualizar. Certo? Então, se eu tenho um usuário, Gabriela, certo? E eu faço um put, certo? Eu estou atualizando uma entidade. Então, quando eu mandar informações sobre Gabriela, eu estou alterando o usuário Gabriela que já existe no sistema. Entenderam a ideia? Então, percebam que isso é uma convenção. Por que que existe essa convenção? Porque eu desenvolvo software, você desenvolve software, e os nossos softwares precisam se comunicar. Faz sentido para vocês? Lembrem que quando você está, por exemplo, num sistema de comércio eletrônico, né? Eu estou aqui num sistema de comércio eletrônico. Esse sistema de comércio eletrônico, ele não interage com o sistema de cartão de crédito para poder fazer o pagamento? É ou não é? Né? Então, veja só, o usuário, na hora que informa o cartãozinho dele lá, né, o número do cartão, num formulário, esse formulário é o formulário do nosso sistema. Esse formulário ele vai enviar informações para um controlador dentro do sistema, tudo bem? Esse controlador internamente vai fazer uma requisição a um serviço. Então aqui vai ser um HTTP, tá vendo? Que é feito para um serviço, digamos lá, da Cielo, da PagSeguro, né? Sei lá, entendeu? Dessas empresas aí. Então, em algum lugar, você vai botar lá, isso não é propaganda da Cielo, certo? Mas o PagSeguro, mas você vai fazer assim, PagSeguro, tem lá o URL e tal, e vai botar um barra, sei lá, autorizar, certo? Ok? Então, uma transação, e vai passar as informações, certo? Então, você vai fazer que informação, que chamada para o serviço externo, tá? Para poder autorizar uma transação de um usuário, que eu tenho que passar para o cartão o nome da pessoa, o CPF da pessoa, os dados do cartão, não é? Bandeira, titular, número do cartão, data de validade, o CVC, né, que é o códigozinho de verificação. Tudo bem? Eu mando para a operadora. E quando eu mando isso via HTTP, hoje em dia, certo? HTTP. E aí, como é que você vai conversar com a operadora? Como é que fica isso? Então, a operadora vai ter que oferecer para você a definição de uma API, tá certo? O que é uma API? Ela vai especificar para você, ó, quando você vier mandando informações sobre o usuário,
você tem que me passar tais e tais informações nesse formato. Entenderam? Querem ver um exemplo disso? Vamos ver um exemplo, para ficar bem concreto para vocês? A gente usa no projeto da Viva essa empresa, Asas, certo? Asas, que é uma empresa que intermedia pagamentos, tá legal? Inclusive, recomendo fortemente. A plataforma de desenvolvimento dela é excelente, certo? Porque quando você está desenvolvendo um software de pagamento, é extremamente importante que você tenha uma área toda para testes, para poder você fazer pagamentos de teste. Ninguém vai à falência desenvolvendo software, certo? Entendeu? Você entra com cartões falsos, executa, ele autoriza, tal, só que tudo fake. Então, ele tem uma plataforma muito bacana para isso. Então, deixa eu clicar aqui, desenvolvedores. Na verdade, deixa eu ver aqui, assim, Asas API. API, esse nosso API. Docs, pronto. Aqui, ó, documentação da API. Ele vem como API. Pronto. Então, olha só que legal. Guias. Vou clicar aqui em guias. Pronto. Ele vai lhe dar uma documentação inteira que você vai ter que estudar, tá certo? E aí, em algum lugar, webhooks, transferências, contas, plugins, deixa eu ver aqui, link de pagamento, Pix, cobrança, deixa eu ver aqui, Pix, API, aí o cara, ó, tem um videozinho explicando, certo? É joia. Então, você vem aqui, cadê? Olha só que bonitinho, olha. Aí ele diz aqui, ó, para você criar a chave Pix, aí no momento, através da API, é possível somente chaves aleatórias. Aí, você faz um post, tá vendo? Para essa URL, ó, /v3, /pix, /address keys, certo? E você tem que mandar esse, que a gente chama de, oh meu Deus, é um pacote, né? Ou seja, essa informação, por exemplo, na requisição, tá legal? E aí ele vai e tá vendo como está especificado? Ele diz exatamente como é o post, para onde você deve mandar e qual é a informação. Entenderam a ideia? Certo? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui legal para a gente fazer. Antecipações. Então, antecipações. Então, aqui, ó, você vai fazer um post para antecipations. Tá vendo? E aqui ele bota um /v3, que isso é uma boa prática também, quando você vai definir um API, você bota a versão, porque você pode ter clientes ou empresas diferentes em tempos diferentes, né? Você cria uma nova versão, se você mudar, porque perceba o seguinte, pessoal, se você mudar uma letra desse endpoint, você quebra o sistema da empresa que está enviando as informações. Concordam comigo? Certo? Então, isso tem que ser muito bem especificado e bem trabalhado, porque a tua empresa vai mandar informação para mim e se não tiver a URL bonitinha lá, vai dar problema de conexão. Fechou? Então, estão vendo isso de forma concreta aqui, como é que funciona? Beleza? Ao longo da nossa disciplina, eu vou criar uma oportunidade para que nos projetos você tenha alguma informação que vai ser consumida pelo projeto do colega. Entenderam a ideia? Então, o projeto do colega vai fazer uma requisição na sua API, você vai fazer uma APIzinho, e aí você vai coletar a informação e o colega vai usar essa informação. Olha que massa. Fechou? Mas isso fica para depois. Então, vocês entenderam isso? Tá certo? Entenderam a API? Então, nem toda... Se você digitar aqui, por exemplo, comandos HTTP API REST, e aí a gente vê RESTful, a gente chama de RESTful API, é porque é uma API que segue os padrões do REST, tá certo? Então, deixa eu ver aqui se ele vai abrir aqui. Um API RESTful. Vou mostrar aqui para vocês.
Aqui, o que é REST? Olha aqui a resposta que eu estou perguntando. A sigla, ela é isso aqui, ó, Representational State Transfer, tá certo? Ou seja, transferência de estado representacional, tá? Ou seja, é um padrão para eu representar um estado de informação entre dois sistemas, tudo bem? E isso, assim como em tudo na computação, se eu quero que dois sistemas totalmente diferentes se comuniquem, a gente tem que definir um padrão entre eles. Se eu quero que todo navegador consiga acessar um servidor web, todo navegador tem que seguir o padrão o quê? Do protocolo HTTP. Todo servidor web tem que seguir também o mesmo padrão, protocolo HTTP. Entenderam a ideia? Então, aqui também. Se eu quero que um computador envie uma requisição para um outro computador, né? Dois sistemas vão se conversar, eu quero que eles também sigam o mesmo padrão. Então, quando eu fizer... Aí a gente está combinando aqui. Ó, sempre que eu fizer um GET, aí está combinado que eu estou querendo recuperar uma informação. Entendeu? É uma convenção que a gente vai estabelecer entre a gente. Certo? Então, se por acaso você implementar um sistema onde o GET faz uma atualização, você está furando o padrão. Concordam comigo? Você pega um GET, aí vai lá e atualiza o e-mail do usuário. Você consegue implementar isso? Claro que consegue. Mas não é para fazer. Porque aí você está furando o padrão. Entenderam a ideia? Então, o REST ele define esse padrão. Entendeu, Gabi? Certo? Então, aqui, ó, cadê? Ele vai ter um mapeamento aqui. Dos métodos HTTP. Então, GET, os clientes usam GET para acessar recursos, tá certo? Então, recuperar, acessar recursos. POST, para enviar dados, tá? PUT, para atualizar recursos, tá vendo? Recursos existentes, tá? Delete, usam delete para deletar, para remover recursos. Captaram a mensagem? Ah, professor, mas eu posso apagar um usuário recebendo uma requisição POST. Pode ou não pode? Pode. O POST não executa o método para você, você não recebe as informações, mas vamos seguir o padrão, porque aí, inclusive, é até bom para sua reputação, entendeu? Certo? Alguém que for pegar teu código e diz, caramba, velho, o cara está usando um POST e está fazendo um delete. Cara, não pode. Entenderam a ideia? Certo? Tem N outras informações, como você passa os dados, como você estabelece os padrões e tudo mais. Trabalhar com RESTful, não é escopo dessa disciplina, tudo bem? Mas é escopo da sua vida profissional. Então, em outras disciplinas lá para frente, você vai aprender, vão te ensinar, mas com 2 horas você aprende REST, entendeu? É um padrão, você lê e já começa a implementar suas coisinhas usando o RESTful. Combinado? Ah, professor, mas a API, por exemplo, do ASAS não segue estritamente o padrão RESTful. É verdade. A grande maioria das APIs, elas vão furar do jeito que eu furei, certo? Aqui, por exemplo, no meu código, o correto, se eu fosse seguir RESTful, seria, na hora de fazer o post, eu deveria ter feito um post para usuários. Eu fiz um post e ainda falei usuários / cadastrar, tá vendo? Eu não precisava ter colocado esse / cadastrar. Entenderam a ideia? Não precisava. Mas, assim, esse tipo de coisinha você vai ver por aí, tá legal? Agora, o que não pode é você receber um post e você apagar. Aí sim é uma coisa muito mais séria. Entenderam a ideia? Certo? Ah, o cara está passando um parâmetro errado, tá? Vocês vão ver isso. Errados, ou seja, não seguindo o RESTful. Vocês vão encontrar isso direto nas APIs. Mas é muito raro você encontrar alguém fazendo um delete com um post ou uma atualização com um get, entendeu? Então, é sobre isso. Fechou? Joia. Voltando para cá, tem um outro conceito fundamental que eu quero apresentar a vocês, tá? Então, nós acabamos tratando sobre frameworks, conversamos um pouco sobre API REST, RESTful,
tá certo? Vou até anotar aqui, porque são coisas que você precisa revisar em casa. Então, o que é um framework, certo? O que é REST, tá certo? E tudo mais, tá? Então, 2 pontos aqui. E agora, nós vamos conversar sobre um determinado ponto, que é o seguinte. Deixa eu vir para cá. Trazer esse desenhozinho aqui. Pronto. Percebam o seguinte. No HTTP, naturalmente, as requisições, né, e o tratamento, o servidor, ele trata as requisições HTTP de uma forma stateless, certo? Stateless. O que é stateless? Stateless é que você não guarda estado, certo? É como se o seu servidor certo? Todo mundo já assistiu o Nemo, né? Procurando Nemo. Então, pronto. É como se o seu servidor fosse a Dory, tá certo? Lá do Nemo, tá? O que é isso? Quando você recebe uma requisição, você trata essa requisição, você responde e acabou-se. Quando vem outra requisição, é como se a requisição anterior não existisse. Entenderam a ideia? Certo? Então, naturalmente, o servidor ele não guarda estado. O que é guardar um estado? O que é um estado de uma aplicação? Isso é claro para vocês? O que é um estado? Por exemplo, você fez login. Então, você está logado no sistema. Então, qual é o seu estado atual? Meu estado atual é, eu sou um usuário logado. Eu preciso armazenar essa informação em algum lugar se eu quiser manter algum controle sobre esse estado. Faz sentido para vocês? Certo? Então, a gente tem um conceito que é o estado em uma aplicação. Não é ter estado em uma aplicação, né? A palavra é estado, certo? Ou state, né? Em inglês, tá certo? Então, stateless é sem estado. Alguma dúvida sobre isso? Joia. E aí, como é que eu faço para poder fazer login, por exemplo? Certo? Porque se eu mando uma requisição pedindo a página de login, né? Então eu faço assim, get barra login. Não é assim? Prestem bem atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é ouro, tá? Você faz um get barra login. Você processa, o que você faz aqui, então, no seu controlador? Vou colocar aqui, servidor. No seu controlador, você vai fazer o quê? Você vai consultar uma base, não é assim? Que base é essa aqui? Na nossa implementação, é um arquivozinho CSV ou JSON. Tudo bem? Você faz uma consulta e responde se a pessoa fez login, né, está autenticado ou não. Tudo bem? Joia. Só que agora, então digamos que você diz que a pessoa está autenticada, ou seja, o login deu ok, né? É um usuário válido. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu faço aqui? Na próxima requisição que eu fizer, digamos, eu quero aqui barra usuários, certo? Então, get barra usuários, ou seja, eu quero listar os usuários. Estão comigo?
Só que veja que eu estou com Dory, né? Aí eu estou pedindo aqui para get/usuários. E como é que eu sei que você já passou por aqui antes? Que você já mandou um login com o usuário ok? E que você foi um usuário autenticado? Porque, concorda? Certo? Eu estou aqui, quem é você? Certo? Não, mas eu já estive aqui agora, eu acabei de fazer login. Quem é você? Entenderam a ideia? Então, a gente precisa manter um estado. Então, como é que a gente mantém esse estado? Bem, uma das formas que a gente utiliza, certo, é um controle de cookies. Já ouviram falar em cookies? Certo? Então, certo? Então, eu venho para cá. Então, nós temos do lado de cá cookies, tá? Cookie, em inglês, é biscoito, certo? Bolacha, esse biscoito aí, tá bom? Mas o que diabos é um... Você não guarda biscoito no navegador, certo? Então, o cookie, na prática, é uma chave, tá certo? Você tem... É como se fosse um hash map, um dicionário. Você tem uma chave barra valor. Entenderam a ideia? Certo? Que fica guardado no navegador para um determinado domínio. Você tem um monte de chaves e valores. Certo, pessoal? Então, olha aqui o que é que a gente vai fazer. Prestem atenção. Olha que massa. Na hora que eu autenticar a pessoa, eu vou mandar uma mensagenzinha na resposta, tá certo? Eu vou mandar uma mensagenzinha dizendo o seguinte, ó, cria aí um cookie, tá certo? Dizendo, no nosso caso, em Java, existe uma coisa chamada JSession ID, tá certo? Esse JSession ID, ele é criado automaticamente pelo framework que a gente está utilizando, que é o Javelin, certo? O Javelin está brincando, está criando esse J. Na prática, certo? Na prática, quem está criando isso é o Jet, que o Javelin está usando. Mas, só para vocês ficarem sabendo, tá certo? E esse JSession ID é uma coisa que tem um código lá, certo? Beleza? E aí, o que acontece? Tirar esse bicho aqui. O cara se autenticou, né? Então, tira isso aqui. Tá. Eu mando esse cookie com essa informação. Deixa eu diminuir aqui só para eu ganhar espaço. Então, eu dou um código louco lá. E aqui no servidor, tá certo? Eu vou guardar uma tabela na minha memória com os meus JSession IDs. Entendeu a ideia? Então, eu tenho agora um JSession ID que é o NDI blá, blá, blá. Tá massa? Jóia. Aí, o que acontece? Esse JSession ID aqui, que foi enviado no response, vai ficar salvo lá nos meus cookies, no meu navegador. Sacaram a ideia? Aí, o que acontece? O seu navegador, toda vez que ele faz uma requisição para um determinado domínio, ele olha na sua memória lá e verifica, existe algum cookie para este domínio? Se sim, aí ele envia todos os cookies que estão informados para esse domínio, ele vai enviar na requisição. Então, além do GET, isso é automático, certo, pessoal? Você não precisa configurar nada. Na hora que o seu navegador manda uma informação para o servidor qualquer, ele está passando também essa identificação. Entenderam a ideia? Não é massa isso? Aí o que acontece? Quando chega aqui, aí agora sim. Aí eu olho e digo, ó, ei, tu tem algum passe aí? Tenho, eu já tenho esse JSession ID. Aí eu olho, opa, esse JSession ID já existe, então você já passou por aqui, alguém já lhe deu autorização, então eu vou lhe dar permissão para acessar a listagem dos usuários.
Entenderam a ideia? Aí como é que eu deslogo um usuário? Apago o cookie, exatamente, certo? Eu mando se eu fizer logout, aí na minha resposta, eu mando um comando, digamos assim, para o navegador dizendo, ei, esse cookie aí vai para o Beleléu. E aí o cookie morre. Captaram a mensagem? Não é massa isso? Vocês não têm ideia do quanto isso afeta a sua vida na internet, certo? Mas deixa eu mostrar aqui na prática o que está acontecendo. Vamos acessar aqui o nosso sistema. Aqui, ó, uma coisa para vocês estudarem em casa. Aprender a usar o Inspect do navegador. Deixa eu até anotar aqui. To do. Aprender a usar o Inspect do seu navegador. Certo? Sugestão. Use o Chrome. No Chrome. Tá certo? Todo navegador decente tem um inspect que ajuda o desenvolvedor de software a investigar o que está acontecendo por trás da interação do navegador com o servidor. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Todo mundo consegue ler aí, né? As coisas? Tá? Beleza. Então, aqui eu estou vendo essa página, certo? E aqui em cima eu tenho um console, que é para poder fazer algumas coisas, comandos e tal. Aqui é rede, algumas informações de uso da rede pelo navegador na hora que ele faz aquisições, performance. E aqui eu tenho memória e eu tenho aqui a aplicação. Nesse application, olha que coisa massa. Eu tenho aqui, ó, local storage. Isso são coisas que vocês vão aprender na vida. E eu espero que em breve, certo? O local storage é como se fosse um banco de dados que você tem no próprio navegador, certo? Então, você pode guardar informações no navegador para usar depois, no seu usuário. Não é à toa que você tem várias aplicações que você acessa, às vezes você salva alguma coisa, fica no seu navegador, tá? Enfim. Quem usa Canva, né? Todo mundo já usou o Canva aqui. Ele usa o local storage com força, tá certo? E aí, a Session Storage, e olha aqui, ó, os cookies, tá vendo os cookies aqui? Quando eu clico aqui em cookies, eu vejo quais os cookies estão associados ao meu sistema. Tá legal? Então, para o meu localhost aqui, ele já tem um monte de cookie definido, tá vendo? Isso são cookies de controle, eventualmente, que o próprio Jet e o Javelin estão utilizando. Tá certo, pessoal? Tá joia? Só que agora vamos fazer o login e senha? Bora? Bora. Eu vou entrar aqui com rodrigoR@rodrigoR.com. Se eu não me engano, a minha senha é 123. Se eu enviar, usuário sem inválido. Puxa, deixa eu criar aqui uma conta. Rodrigo Teste, e-mail rodrigoR@rodrigoR.com. Se bem que ele vai dar erro, porque... Bem, vou botar só Rodrigo. Senha 123, 123. Cadastrar. Beleza, cadastrei. Aí agora, se eu olhar aqui nos cookies, não tem nenhuma novidade. Aí agora eu venho para botar rodrigo@rodrigoR.com. E aqui eu tenho a senha 123. Beleza, pessoal? Antes de apertar entrar, eu vou mostrar para vocês como é que está implementado lá, o login, tá certo? Vamos para lá primeiro? Vamos para lá. Olha aqui. Eu venho aqui, Login Controller, e aí eu tenho aqui o Processar Login. Beleza? Então, o que é que vai acontecer quando eu apertar Enter lá? Eu vou receber aqui o login e a senha. Até aqui, nenhuma novidade, né, pessoal? Joia. E aqui é que começa a ficar interessante. Eu vou no Service para verificar se existe um usuário com esse login. Tudo bem? Que é essa linha 27. Bateu? Beleza. Se o usuário é diferente de null,
E se a senha bate com a senha que eu digitei, tá certo? Todo mundo entende essa linha 28 aí? Sim? Joia. Aí o que é que eu vou fazer? Olha que legal. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Context, ponto, session attribute, usuário e usuário. Olha que legal. O que é que está acontecendo aí? Neste momento, na linha 29, eu estou iniciando uma sessão. Eu estou pegando o Javelin, por isso que é importante a gente entender como o framework funciona, certo? O Javelin, nesse momento, ele está, quer dizer, quando terminar a execução desse método, ele vai mandar uma resposta dizendo, ei, crie um JSessionID. Certo? Faz sentido? Por quê? Eu estou criando um atributo em uma sessão. O Javelin ele tem um conceito de sessão. O que é essa sessão? É um objeto, é um lugar onde eu posso armazenar coisas. Essas coisas elas vão estar disponíveis enquanto a sessão estiver ativa. Vocês entendem isso? Como assim, professor? Vou mostrar aqui no desenho. Eu estou indo aqui cirurgicamente, vendo todos os detalhes, tá certo, pessoal? Para você entender o que está acontecendo por trás. Olha só. Não tem esse JSessionID aqui? Ele pega isso aqui, para ele é uma sessão. Tudo bem? Uma sessão. Isso aqui vai estar relacionado a uma tabela, a um map. Tá certo? Um map mesmo de Java, tá? Um map. Que tem chave e valor. Tudo bem? Na hora que eu digo assim, JSessionID ou context.sessionAttribute usuário, eu estou fazendo o quê? Eu estou adicionando a instância de usuário com o identificador usuário. Então, é como se, e na prática é isso, eu estivesse adicionando um usuário no map. Entenderam? Então, aqui eu vou ter uma chave usuário que vai estar relacionada a quê? Ao usuário que eu acabei de logar, né? Que é o usuário o quê? Rodrigo, né? Oba. Entenderam? Certo? Aí o que que acontece? Ele vai criar esse ID e isso é transparente para você. Você não está vendo esse identificador, mas é um controle do próprio Javelin. O Javelin guardou um espaço lá no servidor, onde você pode armazenar objetos, e esses objetos vão estar disponíveis para a sua aplicação toda hora que esse usuário ficar interagindo com a sua aplicação. Faz sentido para vocês? Certo? Uma coisa legal é colocar o próprio usuário nessa sessão, porque toda vez que você logar, você pode exibir o nome do usuário nas páginas, certo? Porque toda vez você vai ter essa informação armazenada lá. Captaram a mensagem? Vamos voltar para o código. Eu adicionei, olhe para cá, adicionei esse usuário na sessão, fiz um log, né? Loguei dizendo, ó, o usuário foi autenticado com sucesso. E fiz um redirect para a página área interna. Tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza. Vamos ver isso acontecer agora? Vou apertar o botão lá. Ah, tá no... Aqui. Vou apertar o botão. Lá vai. Puf, pronto, eu vim para a área interna. Aí agora, olha aqui o JSessionID, ó, que foi criado, tá vendo o cookie? Não é massa? Certo? Então o cookie está aqui. Olha aqui o ID que ele criou, tá certo? Com esse node, blá, 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 blá.
Tá massa? E aí, olha só que interessante. Na hora que eu fizer uma listagem de participantes, olha só, eu não estou fazendo a requisição, né? Vou ver agora aqui, ó. Network, Elements. Vou fazer aqui no Network. Agora preste atenção. Vou clicar aqui em participantes. Ah, deu pau. Por algum motivo lá, sei lá. Enfim. Mas vamos olhar aqui o que aconteceu. Nesse get de participantes, hã? Pode ser, mas vamos olhar a requisição, tá certo? Cadê? Elements, console, sources. Não, é network mesmo. Application. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou limpar, vou voltar, vou atualizar aqui, solicitando participantes. Deixa eu passar aqui login, certo? Na hora que eu faço esse login, cadê, meu Deus? Aqui. Vamos lá, de novo. Login. Pronto. Pronto, aqui. Vamos olhar aqui para o login. Olha só, isso aqui foi a requisição, tá certo, pessoal? Que eu estou fazendo. Aí eu estou passando a URL. O request method é o get. O resultado foi um OK, tá certo? Aí o response header está aqui. Agora, na hora, os cookies, olha aqui. Os cookies que são enviados, tá vendo? Certo? Então, tá aqui o nosso JSession ID, ó, tá vendo? Beleza? Então, tá vendo que quando a gente envia, né, ele também manda todos os cookies juntos e por aí vai, tá? E aí, vamos lá. Quando isso acontece, né, quando envia esses cookies e tal, aí você consegue acessar essa informação através do... cadê, meu Deus? Aqui. Através do get, né? Vamos agora pegar essa informação, tá? Beleza? Aí, vamos olhar aqui a página usuário controller, por exemplo. Veja o seguinte. Pronto. Eu tenho agora listar usuários, certo? Todo mundo está comigo? Listar usuários. E aqui a gente já está fazendo o seguinte, ó. O usuário logado é igual a quê? Ao context.sessionAttribute usuário. Certo? Então, agora eu estou recuperando um usuário que está armazenado na sessão. Entendem que na outra vez eu inseri o usuário na sessão. Aí agora eu estou pegando o usuário que tem, quer dizer, o elemento, né, o objeto que tem como ID usuário. Todo mundo está comigo aqui? Joia. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, if o usuário logado é igual a null, então se por acaso eu recuperar e não tiver um usuário lá, aí eu vou mandar para a página de login. Entenderam? Certo? Eu estou mandando para a página de login. Por quê? Porque eu preciso ter um usuário logado lá. Se não tiver, é porque ele não foi logado ainda. E aí eu mando ele para a página de login. Captaram a mensagem? Certo? Caso contrário, se eu tiver um usuário logado, aí eu faço a listagem dos usuários e tudo mais. Então, esse aqui é um código que está verificando se a pessoa já passou pelo login. E aí vai impedir o acesso dessa pessoa. Fechou? Não é legal isso? Massa, né? Tá? Detalhe, não sei se vocês perceberam, mas como é que eu estou verificando se o usuário está logado? Eu estou verificando pegando um usuário armazenado na sessão. Certo, pessoal? Nesse caso,
como é um map, né, você só pode armazenar um usuário por sessão. Agora, detalhe. Você, teu nome mesmo? Ítalo? Micael. Então, Ítalo acessa o meu sistema. Aí ele faz login. O meu sistema vai colocar um cookie no teu computador. Então, você é o JSession ID 342. Quando o Micael fizer, eu vou colocar outro JSession ID para ele. Entendeu? Que é 442. Então, quando eu armazeno um objeto de usuário na tua sessão, é diferente da sessão dele. Todo mundo entende isso? Então, você pode ter vários usuários com sessões diferentes e com objetos diferentes em suas sessões. Massa isso? Uma cesta de compras no site de comércio eletrônico. Não é? Uma cesta de compras. Certo? Você acessar aqui um site qualquer, sei lá, vou acessar aqui americanas.com. Certo? Estou acessando aqui. Oxente. É porque ele não permite, é? Tá. Sei lá. Vou usar a Amazon também. A Amazon. Olha que legal. A Amazon, inclusive, está com um carrinho de compras do exemplo que a gente fez na aula passada, certo? Entendeu? Tá? Se eu fizer aqui, ó, o file, uma nova janela com incógnito, o que é que acontece aqui quando a gente entra nesse tipo de tela? Todos os cookies são apagados. Ele não usa cookies armazenados nesse servidor. Entenderam? Então, quando eu faço amazon.com.br, você vai acessar a página e aí o seu carrinho de compras lá está vazio. Entenderam a ideia? Por quê? Porque em algum momento ele perdeu a informação da sua sessão. E percebam, pessoal, que a informação da sessão, ela não precisa necessariamente estar relacionada com o usuário logado. Faz sentido para vocês? Ao abrir essa tela aqui, inclusive, vamos fazer uma verificação aqui bem rapidinho. Se eu fizer um inspect e olhar aqui, application, olha a quantidade de cookies armazenadas aqui. Inclusive tem um session ID aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, na hora que eu abro o navegador, o site, eu já tenho um monte de informação, você já ganha um número. Entendeu a ideia? Aí olha só que interessante. Eu venho, aí eu começo a navegar, eu procuro coisas sobre computador. Sei lá, quero comprar um notebook. Certo? Faço uma consulta. E aí vai. E aí o que acontece? Em algum lugar lá no servidor, ele já está referenciando esse Session ID, que é o meu número, a alguém que procurou um notebook. Entenderam? E aí você começa a procurar e tal, e ele começa a criar um perfil para um usuário que ele não sabe quem é, mas é um identificador, e sabe que essa pessoa navegou por notebook, navegou por fralda, então deve ter bebê em casa, e começa a criar o seu perfil lá, mas ele não sabe quem você é. Até que em um momento você vai lá e bota comprar, aí você vai fazer login. Quando você fizer login, aí aquela informação toda que já estava armazenada com o usuário, que ele não sabia quem era, aí agora ele sabe quem é. Entenderam a ideia? Então, na hora que eu fizer login, ele já vai saber que eu naveguei, e aí vai... Ah, quer dizer que o usuário 343 é você, Rodrigo? Então, aí, quer dizer que você navegou procurando notebook, procurando... E aí, agora eu coloco isso no seu perfil, como sendo o seu interesse. Entenderam? E olha que coisa mais interessante ainda, pessoal. Olha só isso. Você está aqui, olha isso aqui, preste atenção. Você vem, inocentemente, né?
acessa um site de notícias. Tudo bem? Aí, quando você acessa esse site de notícias, tem lá uma propaganda, não tem? Lá, sei lá, uma propaganda genérica. Ele não sabe quem você é. Só que na hora que você navegou, esse site de notícias vai acessar, vai interagir com o servidor, né? O servidor lá digamos que você esteja acessando o UOL. Tudo bem? O UOL. Aí você acessou um servidor do UOL. Só que além de acessar o servidor do UOL, você tem uma informaçãozinha aqui que vem do site, por exemplo, do Facebook. Certo? Como assim? Você tem um rastreador da Meta, certo? A Google também tem várias empresas oferecem esse serviço. Tudo bem? Não vou botar nomes aqui, não. Vou botar uma empresa de publicidade, certo? De propaganda, de ads. Então, uma empresa aqui. Aí, ó, você acessou. Na hora que você acessou, o seu navegador fez uma requisição para o UOL e ele recebeu uma requisição de UOL. E aqui você tem um cookie XYZ do UOL. Tudo bem? Só que nessa página do UOL também tem uma propaganda da Meta, da Google, sei lá. E para exibir essa propaganda, você faz uma requisição para o servidor da empresa de propaganda. E ela vai também te botar um identificador, entendeu? Então, você, para essa empresa de propaganda, você agora é o usuário 32. Captaram a mensagem? Aí agora você vai e acessa outro site, um site de esportes. Você, ao acessar esse site, você vai no servidor dos esportes, normal, mas também vai pegar uma publicidade do mesmo site de ads. Entenderam? E quando você fizer isso, você vai mandar o seu númerozinho lá, ó. Ei, eu sou o 32, tá vendo? E aí agora esse ads começa a criar toda uma base de informações sobre o usuário 32. Certo? Você é uma pessoa que gosta de acessar notícias de não sei o quê, que acessa site de esportes, que acessa, enfim, todos os tipos de sites que você acessa, certo? E ficam criando um perfil. Até que em algum momento você vai fazer login em algum desses sites que tem parceria com essa empresa de ads. E essa empresa vai dizer para essa empresa de LEDs, dizendo o seguinte: ei, 32 é igual ao CPF 003, pá. E aí pronto, acabou a sua vida. Entenderam? Por onde você navegar, certo? Você vai ver propagandas e tudo mais, tudo relacionado ao que você usa. Entenderam a ideia? Pessoal, quando você abre o seu site de banco no seu navegador, o seu banco manda uma informação para o Facebook, por exemplo, para a Meta, dizendo que fulano abriu o site do banco. Na hora que você acessa o Wi-Fi da sua casa, certo? Um aplicativo do seu celular manda uma informação para a Meta dizendo que abriu. Se você abrir o site de Shein, certo? Tá tudo lá no seu perfil do Facebook. Entenderam? Então, o que acontece? Você tem agora uma capacidade infinita de entender quem é você, porque você é uma empresa que tem o seu perfil de diversas fontes diferentes. Captaram a mensagem? Não é impressionante isso? É por isso que existem alguns navegadores que vendem a ideia de que são seguros. Ah, não, eu sou seguro. Por quê? Porque eles bloqueiam alguns tipos de rastreamento. Por exemplo, proíbem rastreamentos cross-domain, certo? Por exemplo, eu estou acessando o site do UOL. Então, se houver qualquer requisição para qualquer coisa que não seja o UOL, ele bloqueia. Então, é um mecanismo de segurança. Ele evita que você faça isso. Tem outros navegadores que proíbem relacionar o seu IP, porque, veja, além desses numerozinhos aqui,
você tem o IP do seu computador, certo? Então, essas empresas também podem usar o IP do seu computador para poder rastrear a sua navegação através de diferentes sites, entenderam? E tem extensões, tem navegadores que ofuscam, que impedem, né, essa divulgação do seu IP, etc, etc, etc. Entenderam a ideia? Tá? Então, assim, não é para ninguém ficar neurótico com isso, mas é para a gente ter cuidado, principalmente se você for acessar sites que não tem, se você não tem confiança. Porque esses sites assim, UOL, tal, essa galera vai usar dados sobre você para aumentar a sua capacidade de consumo, certo? Ele vai te mostrar coisas que você quer comprar, ele vai te mostrar coisas que você não quer comprar, mas que, por ver tantas vezes, ele vai te fazer, te convencer a comprar, tá? Então, mas outros sites podem usar dados desse tipo para pegar informações pessoais, invadirem seu computador, etc, etc, etc. Entendeu? Diz aí. Pois é o seguinte, essa coisa do celular, eu estou na seguinte situação. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, certo? Por nenhuma empresa dessas e tal. Mas, tecnicamente e oficialmente, não existe isso de celular escutar o que você está falando nesse nível, certo? Android, quando você deixa aquele OK Google, né, ativo, ele está escutando tudo que você está falando. Ok? Ele está ali processando e esperando você falar, ok, Google, para poder disparar e aí sim processar a informação que você está dizendo. Tudo bem? Agora, pode ser que existam alguns termos lá de privacidade que certamente já vem marcado sim por padrão, em que eventualmente ele pode capturar informações para usar como publicidade. Pode ser, eu não tenho essa informação, beleza? Agora, se você não tem esse recurso ativo, né, de OK Google e outros e tal, em princípio, não é para o seu celular estar escutando, certo? Se está, aí é algum furo de segurança, entendeu? Agora, detalhe, pessoal. Detalhe. Vocês que têm mania de instalar joguinho gratuito, certo? Ah, com essas publicidades e tal. Esses joguinhos, não existe lanche grátis, não existe almoço grátis no mundo, certo? O que significa? Você está usando ali, você não está apenas sendo um consumidor de publicidade. Ele está rastreando o máximo de informações que ele puder sobre você, entende? Sua localização geográfica, outros aplicativos que acessam. Pronto, a Apple implementou uma funcionalidade que é o seguinte: toda vez que você instala um aplicativo novo, ele pergunta se você quer compartilhar com outros aplicativos o seu uso. Entendeu? E aí, eu, por exemplo, digo não. Então, assim, a Apple no iOS ofereceu esse mecanismo de segurança, inclusive, provocou queda de valor de ações da Meta, porque a Meta ficou sem receber muitos desses dados. Entenderam a ideia? Se você acessar o seu site, o seu perfil do Facebook, eu não tenho mais perfil do Facebook, mas se você acessar, faça isso. Vá lá em privacidade, aí vá lá no último nível que você puder, certo? Vá, porque essa informação não está explícita. Você vai investigando, até que você vai chegar no momento que é assim, informações fornecidas por terceiros. Procure isso. Informações fornecidas por terceiros, no seu perfil do Facebook. Vai estar lá a lista, e eu fiquei impressionado, foi o dia que eu encerrei a minha conta do Facebook, certo? Vai estar a lista de inúmeros aplicativos que você nunca imaginava que estariam enviando informações para o Facebook. Entenderam a ideia? Então, assim, o meu aplicativo de gestão da Wi-Fi lá de casa, né? Eu tenho um plano lá da Claro. Aí ele tem um aplicativo que você acessa o roteador do Wi-Fi. Quando eu acessava o roteador do Wi-Fi, esse aplicativo informava a Meta que eu estava acessando o Wi-Fi de casa. Vocês estão entendendo? Tipo, o que ele vai fazer com isso? Cara, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não queria. Certo? Eu não dei essa liberdade. Você está entendendo? Né? Assim,
E aí, de repente, toda vez que eu abro um aplicativo de banco, ele avisa. Ah, ele não avisa os dados bancários, né? Óbvio, certo? Mas, se eu acesso o meu banco 3, 4 vezes no dia, ele já sabe que eu estou acessando o banco tal, eu sou um cliente ativo. Estão entendendo? Aí você começa, quando eu acesso o Wi-Fi de casa, ele sabe que eu estou em casa, né? Aí, de repente, pode movimentar um monte de ads e publicidades relacionadas comigo estando em casa. Estão entendendo? E tem uma coisa que é muito séria, que é o seguinte, quando uma coisa é você gostar pronto, eu gosto de jogo de tabuleiro, certo? É meu hobby, eu coleciono jogo de tabuleiro, jogo jogo de tabuleiro toda semana, então eu curto o jogo de tabuleiro. Então, se eu quero comprar um jogo de tabuleiro, para mim, uma publicidade de jogo de tabuleiro, ela é legal, ok? Porque eu gosto de jogo de tabuleiro. Agora, o problema é quando o ecossistema todo converge para me convencer a comprar um jogo de tabuleiro. Vocês estão entendendo? Porque uma coisa sou eu, minha garrafa quebrou. Eu quero comprar uma garrafa. Eu preciso de uma garrafa. Eu vou lá e encontro a garrafa que eu quero. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter essa garrafa e receber propagandas de uma nova garrafa, influencers, né? Dizendo que existe uma nova garrafa colorida e que não sei o que e tal, que me convencem a olhar para a minha garrafa e dizer, poxa, eu agora preciso de uma nova garrafa. Entendem? E, pessoal, não se iludam. Isso acontece todo o dia. Entenderam? Essa semana eu comprei 2 garrafas para as minhas filhas, certo? Porque elas, não, que não sei o que, e vieram, de fato, a garrafa da outra quebrou, né, e tudo, e eu comprei as garrafas coloridas lá, e no fim das contas, se eu parar para pensar, elas queriam aquela garrafa daquele estilo, e no fim das contas é um monte de propaganda, aquela garrafa Go Case, já ouviram falar das garrafas Go Case? Não sei se vocês estão sendo abarrotados de propagandas e tal, e são bonitas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Há pouco tempo era outra da Stanley, não sei o que, né? Agora caríssimo. E por aí vai. Então, você cria. Aí veja só, as pessoas que você segue, de repente, estão lá usando o produto, né? Você navega em todo canto, tem o produto. Você vai no YouTube, quer saber sobre garrafa ou outra coisa, aparece a garrafa tal. De repente, você está precisando comprar aquela garrafa. Entendeu? Então, isso é algo que é muito sério. Então, os algoritmos, eles são tão sofisticados, e essa forma de rastrear a gente, porque do mesmo jeito que tem um cookie aqui, tem cookies aqui, são navegadores, né, no seu celular, entendeu? São cookies, inúmeros mecanismos de rastreamento. Então, uma coisa que foi feita para o bem, que é você guardar o estado, e eu conseguir fazer você logar, você ter uma cesta de compras, não perder a cesta de compras, né? Essas coisas todas, de repente agora é usado para poder você saber quem você é, onde você navega, o que você faz, quanto você ganha, que produtos você compra, certo? E por aí vai. Então, respondendo a pergunta, na grande maioria das vezes, você é submetido a propagandas que estão relacionadas ao que você está falando, porque o algoritmo sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Entende? Certo? Assim, os algoritmos são tão sofisticados que, dependendo do tipo de informação, ele já sabe quando as pessoas vão se divorciar, já sabe quando vão querer viajar, já sabe, entendeu? Porque pelo seu estilo de vida, esse cara comprou uma passagem aqui tanto tempo, fez não sei o quê, e aí começa a criar um mecanismo de aprendizagem, certo? Que verifica que, tá mais ou menos na época de tu viajar, aí começa a meter propaganda de viagem, e aí tu vai lá e viaja, certo? Nem queria viajar, mas tudo converte, viu uma promoção, e aí você, vai lá e compra, certo? Entendeu? É punk, tá? É punk. Aí tem outra coisa que acontece muito, só para fechar esse assunto, que é o viés de confirmação, ou o viés de atenção, na verdade. Na verdade, tem outro nomezinho. Vou olhar exatamente o nome desse viés, mas qual é? É o seguinte, você é submetido a diversas propagandas de diversos assuntos.
Só que se você falou sobre um determinado assunto e aquela propaganda apareceu, aquilo vai te chamar a atenção. Entendeu? Sabe quando você diz assim, cara, vi o lançamento de um carro novo e tal, aí de repente você olha para a rua e só vê aquele carro. Já aconteceu com vocês? Né? Eu estou aqui falando sobre o lançamento de um carro X e tal, não sei o quê. De repente você olha na rua, eita, cara, você nem se tocava que tinha tantos daqueles carros na rua, mas porque a gente está conversando, você acabou se tocando naquilo e você presta atenção, entendeu? Então, propagandas sobre coisas você recebe aos montes e todas direcionadas a você, ao seu perfil. Aí eu estou aqui conversando com você, aí falei de uma garrafa. Aí quando eu olho o celular, a propaganda da garrafa, está escutando o que eu estou falando. Não, é porque você falou, apareceu a garrafa e você relacionou. Agora, todas as vezes que a garrafa apareceu e você não falou, você não se toca. Entenderam a ideia? Da mesma forma que a gente está aqui falando sobre garrafa, se vocês abrirem os seus celulares, eu garanto, não vou garantir, mas é provável que vocês não vão ver uma propaganda de garrafa, certo? Abram aí, por favor. Eu vou abrir um Instagram agora, certo? Deixa eu olhar aqui. Aí é outro assunto. Mas no momento, não por outros motivos. Não, aí sobre esse motivo não. Sobre esse motivo não. Agora a gente tem que ter cuidado com teorias de conspiração não fundamentadas também, entendeu? Também tem muita coisa assim. Ó, eu não estou vendo propaganda de garrafa, pelo menos. Ufa. De board game tem, certo? Mas é porque, enfim. Tá. Beleza? Deixa eu encerrar aqui. Então, tarefa de casa, certo? Para vocês até quarta-feira. Estudem essa parte de uso de sessão no Javelin, ou no Javelin, certo? E implementem a autenticação. Entenderam a ideia? Como assim? Toda vez que eu for chamar qualquer outro endpoint, se não tiver um usuário logado, é para ir para a página de login. Entenderam? Certo? Vamos lá. Toda vez que eu acessar um endpoint, né, um endereço, um caminho, e se o usuário não estiver logado, o usuário tem que ir para a página de login. Certo? Por exemplo, aqui, eu estou listando os usuários. Aí eu não tenho um usuário logado, então ele vai para onde? Para a página de login. Captaram a mensagem? Então eu quero que vocês implementem isso, porque do jeito que está hoje o projeto na máquina de vocês, ele não tem essa implementação. Eu faço até a autenticação, mas eu não verifico. Por quê? Para vocês fazerem. Certo? Então, deixa eu colocar aqui esse código como exemplo, tá? E já vou jogar lá no Discord. Vou colocar aqui rapidinho, PSPO, aqui, deixa eu colocar aqui uma outra atividade, agora já é unidade 2, certo? 2025, estou chamando 25. 250804, controle login. Tá? Então, utilizem a atividade do projeto web de vocês, certo? Aí, insiram controle de acesso em todos os endpoints do sistema, ok? Em outras palavras, se um usuário não estiver logado, o sistema deve redirecionar o usuário para a página de login, ok? E aí eu vou colocar aqui um exemplo em Java de um código, tá? Aqui está um exemplo. Pronto.